A corrente você continua com ela, você só muda as engrenagens. A corrente você continua com ela, você só muda as engrenagens. Eu atrasei um pouquinho, mas tudo bem agora. Alô? Alô, galera. Muito boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina Silvicultura, né? Vamos dar boas-vindas, especialmente aos colegas cuja a frequência é a primeira vez que vem a aula, né? Então, seja bem-vindo para conhecer a disciplina Silvicultura. Bom, brincadeira à parte, deixa eu colocar aqui os meus slides. Deixa eu ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Tá todo mundo me escutando, né? Tá, sim. Maravilha. Muito bem, pessoal, vamos nessa. É o seguinte, nós falávamos nas aulas anteriores sobre silvicultura e de uma forma muito, mas muito teórica, né? Aquele negoção assim, parece afastado, né? Parece muito dos livros apenas. Bom, nessa aula de hoje a gente vai entrar, aqui o Wellington Bruno aceitar aqui, nós vamos, nessa aula de hoje, abordar assunto
relativo à silvicultura de precisão, certo? Silvicultura de precisão. Perfeito? Então vamos aqui para o primeiro slide. Olha só, o que vem a ser a tal silvicultura de precisão? Bom, você já deve ter entendido, né, pelo nome. Isso remete a gente pensar em agricultura de precisão, né? Agricultura de precisão é o nome de uma técnica, tá? Muito conhecida. Você já deve estar familiarizado, já deve ter visto isso, né? Algumas vezes em alguns lugares. A agricultura de precisão, não sei o que, GPS e tal, mapa de fertilidade do solo, distribuição de fertilizante com taxa variável, acompanhando o mapa do solo, né? Tudo isso aí são aspectos, né? São nuances da agricultura de precisão, tá? Então, por exemplo, eu não sei se cheguei a mostrar para vocês, lá em casa nós fizemos análise de solo, sabe? E a nossa área lá era muito retalhada, era uma área muito heterogênea. Por que era heterogênea? Porque tinha um pedaço que era pasto muito tempo, tinha um outro lado, uma outra, né, um outro talhão que já cultivava soja desde 2000, por exemplo. Um talhão, um pedaço você planta um milho forrageiro, né, em um ano, e aí as condições de fertilidade já muda tudo. Surge a oportunidade, às vezes, de fazer uma aplicação de calcário e corrigir a terra, e aí você não faz do jeito que precisa, você sabe? Você joga só numa parte e em outra não. Então, tudo isso aí vai o quê? Criando heterogeneidade no solo. Isso daí, né, só para falar e para ilustrar apenas com aí, né, o aspecto aí de fertilidade, de manejo do solo e fertilidade do solo. Aí nós chegamos lá e contratamos uma empresa aqui, eles fizeram uma análise de solo para cada alqueirão, para cada 5 hectares, eles fizeram uma amostragem de solo, na camada de 0 a 20 centímetros. O laboratório entregou os resultados, e aí o pessoal do escritório fez o quê? Fez uma espacialização dos dados. Então, o laboratório ele deu dados, né? O solo aqui nesse ponto aqui, ele tem uma saturação de bases tal, ele tem um pH tal, ele tem uma concentração de alumínio tóxico, né? Tudo isso naquele ponto ali você tem as concentrações, né? De cada nutriente, de cada elemento químico que é nutriente da planta. E aí, por exemplo, o meu escritório, né, que é especializado em fazer essa agricultura de precisão, ele trabalha fazendo uma espacialização daquele ponto. Ele é um ponto a cada 5 hectares. Né? Então, existe uma técnica de espacialização, tá? E você vai conseguir produzir um mapa no final disso, né? Com as divisas, né? Por exemplo, um mapa de concentração de potássio, tá? No mapa vai acusar lá a concentração de potássio em 120 ppm, que é uma concentração muito boa. Mais adiante ali, uma concentração de 60 ppm, mais adiante 35 ppm. E aí o que acontece? Uma agricultura de precisão, se você tiver um equipamento que faz aplicação do fertilizante, cloreto de potássio, né, e faça isso com uma taxa variável, o que acontece? Você alimenta o sistema eletrônico do, do equipamento, você alimenta ele, né, com o mapa. Quando eu digo alimenta, você introduz informações, né, no sistema
informando ali o mapa de fertilidade. Estou exemplificando com potássio, né? Então, onde está aquela faixa elevada, a distribuição de potássio ela é baixa, né? E aí, quando ela chega numa zona de baixa concentração de potássio, já aumenta para a quantidade certa. Então, isso é aplicação de fertilizante com taxa variável. Isso é coisa moderna, pessoal, né? Isso tudo é que o Antônio pedindo aqui para entrar, aceitando aqui o Antônio. Então, tudo isso significa... Paulo Henrique, aceitar o Paulo Henrique aqui. Tudo isso, como vocês entenderam, né? Isso aumenta a precisão, certo? Isso aumenta a precisão da operação que nós estamos fazendo. Nesse exemplo, uma operação de aplicação de fertilizante. Então, muito bem. Na silvicultura de precisão, as coisas acontecem, né? E não é de forma diferente, é de uma forma muito semelhante. Tá? Na silvicultura de precisão, o madeireiro, tá? Vamos chamar assim, ele vai balizar as suas operações, ele vai pautar elas, né? Ele vai balizar elas em cima de um mapa, tá? E nesse mapa vai ter informações ali do solo, né, da fertilidade, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou então, às vezes, só o mapa de produtividade. Tá? Então, aos poucos, vamos entrando nesse assunto aí. Eu suspeito que o áudio aqui tá sem áudio aí para vocês, deixa eu corrigir esse negócio. Não, professor. Tá não? Então tá, beleza. Então é porque na aula de mecanização o pessoal gosta de participar mais, então deve ser isso. Bom, é isso daí. Vamos lá. Pessoal, então, introduzindo o assunto, veja bem, o potencial de impacto econômico e ambiental da silvicultura de precisão, SP, viu, gente? É uma abreviatura, tá? Para silvicultura de precisão. Bom, então, um potencial de impacto econômico e ambiental, tá, da silvicultura de precisão no Brasil é diretamente proporcional à área de florestas plantadas passíveis de serem manejadas, certo? Então, nesse parágrafo aí, né, toca no seguinte assunto, né? Chama aqui a informação seguinte: a silvicultura de precisão ela é feita só em áreas cultivadas, né, com floresta. Isso nos faz pensar o seguinte: bom, qual o tamanho de área de floresta plantada, viu, gente? Qual o tamanho de área de floresta plantada no país? Bom, de floresta nativa, eu sei que é muita coisa, tá? Imagine vocês que 64, agora que o Bolsonaro entrou, isso caiu para quase 60. Injusto, não posso dizer isso. Na verdade, esse percentual ele vem diminuindo um pouquinho, né, a cada ano, tá? Devido a derrubadas ali no Pará, no norte de Mato Grosso, sul e leste de Rondônia, também no Amazonas, países, estados aí de vegetação, né, cuja vegetação é de floresta amazônica, tá? Então vem diminuindo, mas é em torno de 60%, 60% a 64% de floresta nativa. Mas veja bem, o assunto aqui, né, nós estamos tocando, né, no assunto relativo à floresta plantada. Olha só, veja se isso é muito. Tá? O país, estou lendo aqui, ó, o país, ou seja, o Brasil, ele detém 14,5% da superfície florestal mundial. 64% da nossa área, do nosso território, é ocupado por floresta. Tá? É ocupado por cerrado, é ocupado por caatinga, por mata ciliar, enfim, reserva permanente, tá? 64%. Agora, a nossa área
esses 64%, se a gente for pensar em termos de globo, é tanta coisa que a gente tem de vegetação nativa, mas é tanta coisa. Olha só, isso corresponde a 14,5%. Esse mundo é muito grande, gente. Nós somos o que? 170 países? Tá? Imagina a área de todos os 5 continentes. Muito grande. E mais do que 10% disso é vegetação nativa. E onde é que está? Está no Brasil. Tá? Então, isso me chama muita atenção. Ou seja, cadê a vegetação em outros países? Tá? Franceses, tá? Que de uma forma recorrente, tá? Vem trazendo a baila, né? O assunto queimada da floresta amazônica. Franceses, qual a moral desse pessoal para falar de vegetação nativa conosco? Eles não têm nada. Eles têm 5%, eles têm 10%, se muito. Tá? E vegetação deles lá, na verdade, é replantada. Tá? Qual a moral bom, sem querer tocar em outros assuntos, né? Por exemplo, a França, qual a moral desse país que usa energia fóssil, que despeja dejeto da produção de suíno em alto mar? Qual a moral desse pessoal para falar, né, de desmatamento, de queimadas, tá? Muito embora o problema existe, de fato. Sim? Professor, eu tenho uma opinião, por que que esses países, principalmente os franceses, Sim. eles palpitam? Porque quando eles queiram desfrutar de alguma coisa nativa, eles vêm para o Brasil. Vem para o Brasil. Então, por isso que às vezes seja um pouco... Mas não, eu abri aqui mesmo para fazer uma pergunta para você. Sim. É o seguinte, eu não sei se cabe a você me responder. Como nós estamos falando de floresta, por exemplo, eu tenho uma determinada área. Uhum. Essa minha área já é liberada para mim fazer o plantio. Uhum. Chega um determinado tempo, eu resolvo formar uma floresta dessa minha área, certo? Ou que seja da geração passada, se caso eu resolver, entre aspas, né? Suponhamos que eu não esteja mais na terra para tomar de conta. Uhum. Para poder voltar essa área novamente a ser Uhum. uma área produtiva, né, no caso de grãos, eu preciso de uma liberação novamente? Cabe a você me responder ou... Bom, isso aí entra em legislação ambiental. Eu vou tentar usar a lógica, né? Normalmente a lei ela segue a lógica, tá? Às vezes também não, né? Porque os nossos legisladores, o pessoal parece que é meio masoquista, parece que gosta de sofrer e gosta de dar trabalho também. Mas normalmente a coisa segue a lógica. Olha só, o que é necessário ter, né? É a, a é você ter, tá? Florestado de forma natural ou artificial, 20% nessa nossa região aqui de Rio Verde, 20% tem que ser área de preservação permanente, APP, certo? E aí, adicionalmente, também tem... Não, 20, eu disse APP, mas na verdade isso é reserva legal, 20%. E adicionalmente, você precisa ter 30, você precisa preservar 30 até 40, 50% da margem de um manancial, tá? De uma fonte de água, uma cabeceira, né? Então tem que ser preservado isso daí. Aí isso daí a gente chama de APP, área de preservação permanente. Aí tem problemas e problemas em cima disso, né? Às vezes tem terra, é que a área é tão pequena que se você for deixar os 20% mais APP, não sobra nada, né? Bom, mas enfim, eu acho que a lógica me faz pensar o seguinte: você pode fazer o que quiser, você pode plantar uma cultura perene, nesse caso, né? Uma floresta de teca, uma floresta de eucalipto, uma floresta de mogno, você pode cultivar isso, tá? De fruteiras, etc. Você pode cultivar isso. Ninguém pode vir, né, e te impedir no futuro
de fazer a derrubada, né, uma vez que está mantido, né, a 20% da vegetação da reserva legal, se você tem ela, né, e mais APP, ninguém pode te impedir de nada, certo? Você pode derrubar e fazer um novo uso da área, né, com culturas anuais, etc. Parece razoável pensar dessa forma. E aí, o que você acha? Ô, professor. Na verdade, também, pela lógica aqui, eu também entendi assim, mas é pelo fator, o que levou eu a fazer a pergunta, porque como ela vai transformando em uma floresta, aquele caso eu pensei que talvez, pelo aquele, até usando o meio masoquismo, né? Isso. Então, poderia existir a interferência. Mas eu também até pensei nessa possibilidade, porque desde que eu já tenho a minha área já é liberada, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Se eu puder reflorestar ela e depois eu desflorestar novamente, aí, eu já tenho a área área de APP, né? Eu já tenho essa reserva e tudo mais, como manda por lei. Não, eu pensei, a minha pergunta realmente foi baseada assim, uma que é para não deixar o amigo professor falando sozinho, né? Mas tranquilo, mas eu entendi perfeitamente. Obrigado, viu? Faz sentido, né, pensar assim. Inclusive, né, nesse mesmo sentido, imagine você que você tenha, além da APP, você tenha 30% de mato lá na tua área lá. Você tem direito de tirar 10%. Você tem direito de derrubar uma parte disso aí e ficar só com 20%, né? Sim, Helder. Professor, Opa, na hora. Mesmo assim, sendo uma floresta legalizada, tipo assim, uma área de florestamento para fins comercial, e o que eu já estudei no passado, fala tem lei sobre isso aí, você tem que pegar autorização para fazer retirada dessas árvores. Isso. Que nem a região do Mato Grosso, tem muita região lá que as pessoas, no passado, derrubou, que o governo liberou para fazer a derrubada da região, o mato, como as pessoas, o poder requisitivo muito baixo, o mato retornou de novo. A Juquira, né? Aqui da Juquira, né? Aí tem que entrar com autorização do IBAMA, lá não sei qual que é o outro órgão que tem lá no Mato Grosso, lá, que regula isso aí também, para fazer derrubada. Depende da grossura do mato que tiver e a região lá, dá um trabalho, né, moço, para você tirar a autorização, porque já virou mato. Sei. Pode ter os 20%, mas tem que ter autorização. Mas aí, nesse caso, a própria floresta, ela se refez, né? Nesse caso. Isso. Só que a Juquira é uma regeneração. Eucalipto também tem que ter autorização. Rodrigo? Não. Sim, na hora. E aí, Cleide? Mas no caso, assim, desde que o produtor manifesta a intenção de implantar uma lavoura perene, ele já se respalda já em documentações formais para implantar uma lavoura comercial. Já é possível isso, né? Documentos que vão respaldar ele, assim, que ele já vai desde a fase de implantação, que essa lavoura tem destino comercial, de alguma forma, essa floresta, né? Sim, separado das áreas de reserva. Certo. Bom, eu não conheço a legislação ambiental, eu preciso reconhecer isso daí. Não tenho conhecimento das leis. A gente é levado a pensar, né, com a lógica e a coerência. Veja, mantido o que é pedido em lei, né, o resto da área, tá, é de uso totalmente liberado. Então, eu acho o seguinte: quando você implantar, né, a floresta, seja para que uso for, né, madeira, etc. Tal, é conveniente. Eu acho que por ocasião da colheita, né, ou seja, do corte da madeira e tal, muito possivelmente seria necessário um parecer técnico, tá? Um engenheiro ambiental ou um engenheiro agrônomo. Eu não sei se isso é atribuição de
de técnico agrícola, tá? Mas, ou seja, alguém com essa formação, tá? Com alguma especialização na área, né, das leis aí para entender corretamente, para documentar você de que aquela área, de que a sua escritura, ela tem já o que pede a lei, os 20%, né, de reserva legal, mais as APP, e que aquilo ali você está extraindo uma madeira que foi plantada, né, que foi cultivada, certo? Então documentar, acho que por ocasião da extração da madeira, né? Acho que faz muito sentido, deve ser necessário isso, né? Porque uma vez que uma fiscalização identificar o corte, né, a gente tem um problema de fiscais. Eu não vejo fiscal correr dessas nossas regiões aí, sinceramente, nem para conferir vasilhame, se está sendo entregue, se o negócio... Eu não vejo fiscalização, me parece muito pouco a fiscalização. Mas se você tiver um problema com fiscalização... Pois é, professor, falando em fiscalização, esse dia eu passei numa fazenda, embaixo de uma árvore que tinha de vasilhame. Esse posto debaixo dessa árvore lá não é brincadeira. Então, eu acredito que a fiscalização mesmo nessa parte está sendo, ou não, está sendo bastante falha, porque e não era pouca coisa não, viu? Os vasilhames de tudo de... Está apodrecendo a terra lá. Isso, os galão de 200 litros, sabe? Sim. De qualquer jeito lá. Não, e a devolução dos vasilhames é algo tão fácil de você fazer, você vai lá no lixão lá, e se não está sendo entregue, né, é só você ver quem entregou lá no lixão e vai cobrar dos demais, através dos papéis, né? Foi devolvido tantos vasilhames do fulano, o fulano comprou tanto de produto e devolveu só tanto, outro nem devolveu, né? Então, através de papéis, acho que o pessoal já dava para rastrear, né, e cobrar a devolução disso. Às vezes isso fica na beira de cabeceira, porque, olha só, o indivíduo ele se desloca com o trator e vai encher o tanque do pulverizador. Onde é que isso acontece? Se ele não tiver um poço artesiano, ele vai fazer isso aqui na beirada de uma represa. Ali ele já prepara a cauda e já deixa o vasilhame ali mesmo. Olha o problema ambiental aí, ó. Às vezes você encontrou esse negócio lá perto da árvore, né? Você não viu que tem, né? Perto da cabeceira. Aí é problema. Não, esse lá eu tive a oportunidade de andar em volta, eu percebi, esse aí embaixo da árvore tem um poço em volta, mas logo próximo tem uma pequena nascente, né? É mais ou menos, ideia dá mais ou menos uns 500 metros. E a nascente, assim, ela é um pouco, da área onde estava, é um pouco escorrida, sabe? Sim. Tudo indica, assim, é aquela coisa que bem esquisita mesmo. Sei. Olha, o problema de fiscalização é muito grande. Por exemplo, gente, alguém já foi parado por polícia aqui em Rio Verde? Não para, cara. Né? Tem tanta coisa irregular aí, certo? Fiscalização é um problema em todos os aspectos. Bom, eu falo separado por polícia, apenas exemplificando a questão do trânsito, né? Por exemplo, moto com escape, né? Que tem lá não sei quantos de decibéis, atrapalha toda a comunidade aí à noite, nos finais de semana, né? Não vejo nada acontecer. Bom, prosseguindo, pessoal, já deu para entender que as florestas, né? A nossa área de floresta, já deu para entender que a gente tem muita floresta, certo? Olha, eu não sou a favor de cortar a madeira, não, mas eu fico pensando o seguinte: como país, a nossa riqueza é a extensão desse território, que pode ser agricultado, que pode ser explorado também com pecuária, tá? Então, basicamente, né, é um problema mundial, né, da humanidade,
a galera já desmatou o seu e agora, em vez de reflorestar lá, vem cobrar da gente aqui. Tá? É complicado, é um negócio, enfim. Agora, olha só, as plantações florestais no Brasil, em 2012, totalizaram, deixa eu minimizar aqui o negócio, totalizaram 7,2 milhões de hectares. Repetindo, as plantações florestais no Brasil, em 2012, totalizaram 7,2 milhões de hectares. Olha, eu nem pensava que tinha tanto, viu? Eu nem pensava que tinha tanto. Por exemplo, na comparação com o que da área agricultada no Brasil, acho que está em torno de uns 40 milhões de hectares, certo? E perceber que 7,2 milhões de hectares você tem só de plantação de floresta, para mim, surpreendeu, né? Eu não pensava que tinha tanto. E o valor bruto disso daí, ou seja, se você colocar isso em termos de capital, isso representa 56,3 bilhões, tá? Em madeira, certo? Bom, o aumento da demanda por produtos florestais, associados com os aumentos dos custos de produção e a exigência do mercado por produtos de origem certificada, tem requerido dos produtores mais eficiência no gerenciamento dos fatores de produção e no uso de insumos para tornar a produção florestal sustentável. Ô, gente, nesse parágrafo, a informação trazida, né, diz o seguinte, que a exploração madeireira, né, ela vem se intensificando e isso se deve, em muito boa parte, à demanda por madeira, tá, que acontece. A demanda, tem muita demanda por madeira. E aí, isso faz a gente ligar, né, isso remete a pensar novamente na injustiça que sofremos. Olha só, a madeira extraída, tá, da floresta, que destino tem a madeira, gente? Tá? Que destino tem a madeira? Mercado interno? Sim, mas a grande e maior parte, tá, do volume madeireiro, ele vai para o mercado exterior. Quem que compra isso, gente? Vocês acham que o comprador disso, o destino final, está na Europa, tá? Então a galera, por que então não fiscaliza a chegada e a venda de mobília, etc., tudo que chega lá, cuja procedência é do corte da madeira da floresta nativa brasileira, por que não fiscaliza isso lá? Vem ficar aqui metendo o bedelho aqui, certo? Uma forma de controle disso, né, é fiscalizar o destino, né? E o destino, olha só, são europeus, sabe? Bom, então, isso só para dizer que tem demanda, a demanda é crescente, o mundo quer madeira, tá? Para diversos fins, né? É para uso em mobília, é para uso como produção, né, de calor para gerar energia, certo? E tudo isso, toda essa demanda, toda essa necessidade de produzir madeira em cultivos, né? Tudo isso enseja, né? Tudo isso cria o ambiente seguinte, olha só, o produtor madeireiro, ele tem que produzir, né, volume de madeira e fazer um uso mais adequado dos recursos que ele tem ali, né? De terra, de fertilizantes, e assim por diante. Tá? Então, a informação trazida aí, ela dá nessa direção. E aí, veja bem, como que você faz um uso intensivo, né, de uma área, tá, de forma a explorar ela mais adequadamente, né, de forma a extrair da área maior volume madeireiro. Como que você faz isso? Uma das técnicas ela vem, né, da agricultura de precisão. E aí surge, portanto, o que nós chamamos aqui, e estamos tratando na aula de hoje, né, que vem a ser a silvicultura de precisão. Tá?
Então, para atendimento dessas exigências de novo mercado, né, a silvicultura de precisão ela vem sendo preconizada como uma alternativa à silvicultura tradicional, como uma nova forma de manejo florestal, certo? Em novo enfoque, ou melhor, esse novo enfoque de manejo da silvicultura, bom, ele sucede e complementa o enfoque de produção sustentável, racionalizando a gestão dos fatores de produção em novos patamares. Isso daqui é tudo, em outras palavras, né, colocando em outras palavras, aquilo que a gente vinha falando sobre a necessidade de racionalizar, né, o uso dos fatores de produção. A gente entenda como fator de produção, terra é o principal fator de produção. Né? A gente não tem muita área. Né? Olha só, é caro, é muito caro a área a ser cultivada. Veja que nessa nossa região aqui, para você cultivar um alqueirão, ou seja, 5 hectares, cobra-se, né, a fortuna de 80, 90 sacos de soja. Algo que é comercializado em preço de hoje a R$140. A soja está a R$140, né? Ou seja, os nossos fatores de produção, o primeiro deles, né, e que é responsável pelo o maior custo orçamentário, o maior deles é a terra. Em seguida, aí vem insumos, né? Imagino vocês realmente adubação potássica, adubação fosfatada, correção do solo, etc. Né? Bom, então, em resposta, né, à necessidade de produzir mais por área, vem aí a silvicultura de precisão, certo? É uma técnica que vem sendo utilizada, certo? Beleza. Deixa eu ver se tem algum colega tentando entrar aqui e não conseguiu. Não. Estou apanhando desse mouse aqui. Bom, práticas silviculturais como preparo do solo. Olha, o Brasil está entrando em campo agora, hein? Caramba. Vamos lá. Práticas silviculturais como preparo do solo, controle da erosão, desbaste, tudo isso a gente viu, né? Desbaste, derrama, né? Adubação, controle de pragas, doenças e plantas invasoras, e o plantio de materiais melhorados geneticamente têm sido responsáveis por elevar os ganhos na produtividade e na melhoria da qualidade dos povoamentos florestais. Olha só, gente, então, veja, tantas são, né, os aspectos aí de manejo, né, o manejo do solo, cuidado com a erosão, o desbaste, a desrama ou derrama, como vocês preferirem, adubação, controle de pragas, controle de doenças, controle de plantas invasoras, certo? Tudo isso daí em direção, né, de cumprir o seu papel, né, em elevar a produtividade. Essa informação aqui ela cabe para qualquer cultivo, tá? De qualquer espécie, seja anual, seja perene, né? E eu posso dizer o seguinte: de todos esses fatores aqui, um que eu não mencionei, ou mencionei só uma vez, é o mais importante. Olha só, o plantio de materiais melhorados geneticamente. Tá? Quero dizer para vocês que na produtividade, certo? Os componentes ali da produção, todos esses componentes da produção, o melhoramento genético, tá? Ou seja, você ter clones mais produtivos de eucalipto, de mogno, etc. O melhoramento genético ele entrega, né, material genético cuja produtividade ele consegue aumentar tanto a produtividade que nós
a gente diz o seguinte: metade do aumento de produtividade, metade do aumento tem sido devido a material genético, viu? A outra metade, aí vocês colocam tudo isso, né, dentro de um mesmo pacote, né? A adubação, controle de pragas, doenças, de pragas daninhas, tudo isso aí em conjunto responde por outra metade do aumento de produtividade. Então, veja só a importância do melhoramento genético vegetal, tá? Nesse caso aí de espécies florestais. Para isso, existe aí a Embrapa Florestas, tá? Que trabalha no melhoramento dessas espécies, né, florestais. Então, repetindo essa informação tão importante, o material genético que é plantado, tá, ele responde por 50% do aumento de produtividade. Certo? Isso daí é um negócio interessante e que acontece em todas as espécies cultivadas. É interessante isso, certo? Metade é sempre genético. Tá? Em soja, de um ano para outro, em média, você tem um aumento na produtividade de soja. Metade é genético, viu, gente? Tá? Um saco, cerca de um saco e meio, né? Aumento, tá? E que a gente pode atribuir a melhoramento genético vegetal. Bom, o termo silvicultura de precisão ele tem significados diferentes para diferentes especialidades. Olha só, para o melhorista florestal, o que vem a ser a precisão, né? Uma silvicultura de precisão para quem está fazendo melhoramento florestal. Tá? Para ele, significa, né, precisão no trabalho dele, que é o quê? Selecionar clones que são mais produtivos, selecionar clones que são mais adequados, ou melhor, mais adaptados, né, ao ambiente e tal. Veja bem, a silvicultura de precisão, para um industrial que processa madeira, ela tem um outro significado diferente. Né? Para ele, significa o quê? Significa manejar a floresta para a obtenção de madeira, visando atender a qualidade requerida pelo mercado. Então, para o industrial, ou seja, para o produtor madeireiro, para ele significa isso, né? Fazer os tratos culturais de forma a extrair dali madeira que tenha valor de mercado muito bom, né? Para um ambientalista, a silvicultura de precisão tem outro significado. Qual é? Né? Seria manejar a floresta de forma a otimizar os benefícios ambientais. Né? Então, você sabe que a floresta ela contribui muito, né, com o enriquecimento da biodiversidade, né, da fauna, certo? Contribuem muito. Então, do ponto de vista de um ambientalista, a silvicultura de precisão ela tem esse aspecto, né? Para um especialista em adubação, significa aplicar nutrientes nas quantidades requeridas para o adequado desenvolvimento das plantas, conforme eu não estou conseguindo ler aqui. Tem um negócio na frente. Conforme variabilidade na oferta dos mesmos nos locais de desenvolvimento das árvores. Perfeito? Tá, então, o que vem a ser a silvicultura de precisão? A resposta depende. É do ponto de vista do melhorista? É do ponto de vista do madeireiro? Do ambientalista? De quem está preocupado em fertilizar a área? Mas, basicamente, todo mundo está objetivando melhorar os processos, né? Muito bem, adiante. Deixa eu ver aqui, tem 2 mensagens no chat. Olha, se o futebol estiver passando, viu, na Globo, nas minhas contas, acho que só tô eu aqui, viu? Acho que a galera deve tá logado aqui, né? Coloca no mudo, aumenta o volume da televisão. O fone tá aqui no ouvido aqui, professor. Tá, né? A TV tá no mudo.
Só TV, Não. só. Não, beleza, gente. Futebol, seleção brasileira é seleção brasileira. Mas só vai avisando o placar aí, tá 0-0? 2-1. 2-1 pra quem? Tô zoando. Nem eu Ah, tô assistindo. Só quer narrar o É. jogo que perdeu 2. Perdeu 2. 2 gols perdidos. Tá certo. Bom, tomara que esteja jogando bem. Seleção para mim é o Palmeiras. Vamos lá. Olha só, ainda nesse contexto aí, né, da silvicultura de precisão, olha só. Para a adoção do manejo florestal com enfoque nos preceitos da silvicultura de precisão, existem 4 fases, né? Então, são 4 fases para a gente começar a adotar aí a silvicultura, viu? De precisão. A primeira fase é a seguinte: a coleta de dados. A segunda, o gerenciamento da informação. A terceira, a intervenção localizada. E, por fim, e quarto item, né, a avaliação dos resultados. Olha só, galera, a coleta de dados significa você obter medidas, né? Não, tal área produziu, tá, no último corte, produziu não sei quantos metros cúbicos da madeira. Isso foi diminuir ali naquela baixada, quando é ali naquela outra, ali no espigão ali, voltou a aumentar novamente. Então, tudo isso é dado, tá? Só que esses dados, eles não são assim, né, como estou dizendo. São, tudo é controlado, tudo é oferecido, né, em um mapa, né? Porque a gente quer fazer o trabalho, né, depois quer fazer uma intervenção. Olha só, é o terceiro item, né? A intervenção ela é localizada, com base no mapa de produtividade, por exemplo, a gente consegue intervir ali de forma... normalmente a gente encontra um problema de fertilidade, né? Isso se resolve ali com corretivo, com adubação fosfatada, com adubação potássica, etc. Tá? E, por fim, vem a avaliação dos resultados, né? Ou seja, avaliar os resultados significa checar se aquela intervenção que nós fizemos resultou em maior produção madeireira ou produção de madeira com maior qualidade, né? Bom, tinha alguma coisa mais a acrescentar aqui, mas vamos aqui adiante. Beleza, a galera aqui diz que tá presente na aula, né? Um olho aqui e um olho no televisor. Mas é isso aí, galera. Não perde, não. Bom, veja bem, o mapa de colheita, pessoal, diz para você que tudo vai no mapa, né? O mapa de colheita é a informação mais completa para se visualizar a variabilidade espacial dos talhões, tá? O mapa de colheita, ele materializa a resposta da cultura a fatores de produção e ao manejo aplicado. O que isso significa? Gente, mapa de colheita, olha só, o produto colhido. Em outras palavras, isso significa produtividade, tá? Veja bem, se eu estou produzindo madeira, ou se eu estou produzindo grão, o produto colhido, tá? Ele é capaz, imagine vocês a produção de grão, certo? A produção de grão de uma espécie anual, ela é capaz, né, de resumir, de sumarizar todas as condições que a cultura ela encontrou naquele ambiente. Todos os obstáculos também, né? Todas as moléstias que ela encontrou, tá? Tudo isso daí, ao final de 4 meses, é comum nas culturas anuais, soja e milho, 4 meses, ao final de 4 meses, tudo isso isso é refletido, isso é sumarizado na produtividade. A produtividade ela vai espelhar o que aconteceu, na verdade, né? Não tem como tirar alta produção, né, 350 sacos de soja de uma área, tá? De primeiro ano, né? Isso a gente sabe, né? De uma terra ácida, de uma adubação que não foi boa, de uma área que não teve, que
não recebeu, né, precipitação de chuva na hora certa. Tá? Então, a produtividade, vocês entendem bem, né, quando a gente fala em soja, em milho, a produtividade ela é capaz de sumarizar, é capaz de resumir tudo que aconteceu, né? Então, a produtividade é uma medida que ela é muito informativa da condição onde a cultura foi conduzida, de como que está aquela área e etc. No caso de floresta, a produção madeireira, né, a quantidade de metros cúbicos produzidos, tá, ela também vai nessa direção, né, de nos informar se a nossa área cultivada, né, e os nossos tratos culturais, eles estão ok, né, eles correspondem, né, ao que é necessário, perfeito? Então, dessa forma, na fase de coleta de dados, basicamente, a silvicultura de precisão ela pode ser feita coletando os dados, né, e registrando os dados de produtividade, né, metros cúbicos de madeira retirado, né, nos diferentes talhões, perfeito? Então, procura-se avaliar o terreno para identificar a variabilidade porventura existente no talhão através da produtividade, certo? Porque ela é capaz de, como eu disse, né, resumir todos os fatores atuando ali, né? Beleza? Aqui uma nota explicativa, olha só. A obtenção de dados pode ser realizada por meio de sensoriamento remoto, fotogrametria aérea ou amostragem direta no campo. Essa amostragem direta do campo é que eu estou falando da produtividade. Você registra as informações de produtividade. Certo? Informação no chat aqui. Beleza. Paulo Henrique, recebi a sua mensagem Professor, aqui. Essa Sim. fotogrametria aí, ela refere-se àquelas fotos aéreas mesmo tiradas com... Isso. Que o pessoal tira sempre de avião, ou pode ser aquela mesma também do drone? Tanto faz, né? Falou ela pegando sempre por cima, né? Sim. Fotogrametria aérea, que é o mesmo que aerofotogrametria. Primeira vez que eu escutei esse nome, eu fazia a 5ª série, rapaz, lá no Colégio do Sol. Eu lembro disso até hoje. A professora, ela falava lá na tal da aerofotogrametria. E é incrível como a gente não se esquece. E aí, mais tarde, né, na graduação, quando eu fazia agronomia na FESURG, nós tínhamos uma disciplina, né, chamada aerofotogrametria. Então, basicamente, a aerofotogrametria é uma imagem aérea, ela é tirada com um avião, tá? O fotógrafo, ele tira imagens, ele tira fotos, né? E aí, o analista dessas imagens, ele reúne todas essas fotos e ele vai montando igual as peças de um mosaico, né? Ele vai montando, ele vai sobrepondo as fotografias. E existe um equipamento chamado, acho que é estetoscópio, tá? Que aí você pega a imagem ela é uma representação no plano, né? A foto ela é plana, a representação do ambiente no plano. E aí o estereoscópio, chama estereoscópio. Ele é um equipamento binocular que você vem e olha e analisa você vem, né? Coloca teus olhos ali e aí você enxerga, rapaz, é incrível a mágica. Você enxerga aquilo em 3 dimensões. É como se você tivesse, né, sobrevoando a área, enxergando todo o relevo, né? Uma coisa interessantíssima. Basicamente isso tem explicação em trigonometria, né? Porque os nossos olhos ele formam um triângulo com aquele ponto que está sendo observado, né? Por isso que nós temos 2 olhos. É para dar a dimensão, né? Para dar uma orientação sobre profundidade, né? Então eu estou aqui nessa sala, eu estou enxergando a profundidade. Eu sei que essa sala ela tem uma profundidade de até 15 metros. Por quê? Porque a triangulação, né? Por isso nós temos 2 olhos, tá? Né? Então essa distância entre os 2 olhos aqui é que dá a possibilidade do nosso cérebro ter uma noção de profundidade. No caso da aerofotogrametria, né, a gente faz com o binóculo, né? A gente observa as 2 fotos sobrepostas
né? E a gente tem aquela noção imediata de relevo. Interessantíssimo, rapaz. Eu achava aquilo fascinante. Bom, mais tarde, isso foi se tornar mais interessante ainda quando eu assisti a primeira vez um filme 3D, né? Eu era afixado em Titanic, assisti Titanic 5 vezes, mais do que 5. Chorei só em 4. Então, eu assisti Titanic 3D, aí toda aquela tragédia lá acontecendo na sua frente, assim, né? Tudo isso remete, vem de um conceito, né, de uma técnica de observação de imagem, à semelhança do que é feito na aerofotogrametria. Bom, quando eu fiz a graduação, isso foi em 2007, quando eu me formei. Então, de lá para cá, surgiu muita coisa. Mais recentemente, surgiu os drones. E aí eu não sei te falar se com imagem de drone... Não, mas com imagem de drone, né, o pessoal consegue sim obter ali informação sobre uma estimativa, né, de como que está aquela área de produtividade de madeira e etc, né? Bom, enfim. Na hora que sair o primeiro aí, vocês gritam gol, viu? Agora avisou tarde, viu? Por quê? Tá 1-0? Não, porque tá 1-0. Ah, certo. Ótimo. Avisou tarde. Gol de quem? Do Firmino não é. Eu sei que o Firmino não faz gol. Firmino é o zagueiro. Um zagueiro. Marquinhos, zagueiro. O zagueiro tá fazendo gol é porque o trem tá desorganizado. Beleza, gente. Bom, prosseguindo aqui, atualmente, as geotecnologias, as quais incluem, por exemplo, detecção de imagens de satélite, as imagens podem vir de satélite, inclusive, tá? Fotografias aéreas e dados de laser. Esses dados de laser, a galera costuma chamar de LIDAR. É de um nome em inglês que significa, né, traduzindo para o nosso idioma, significa detecção de alcance de luz. Certo? Deixa eu puxar esse negócio aqui. Tá? Todas essas ferramentas aí vêm sendo utilizadas, principalmente essa ferramenta de laser aí, chamada LIDAR, todas elas vêm sendo utilizadas, né, para apoiar o madeireiro na aquisição de dados, tá? Para saber o que ele tem que fazer ali, né, para ele mapear a área dele com relação aos tratos culturais, com relação à adubação, com relação ao que for. Tá? Então, com imagens, o madeireiro consegue mapear a área dele, identificar fatores de solo, identificar fatores diversos que ele precisa intervir para aumentar a sua produtividade madeireira. Perfeito? Bom, esse monitoramento, né, qual que é o nome dele? É LIDAR, né? Mas é um monitoramento a laser. Tá? É uma imagem... Gente, a imagem, tá? A imagem no espectro visível, você tem imagem, você tem radiação no espectro visível, que nós enxergamos. E nós temos também radiação, tá? No espectro não visível, né? Desde a radiação gama até a radiação de rádio, tudo são ondas, né? Então, essa onda no espectro visível, tá? Os equipamentos nem trabalham mais essa onda do espectro visível, tá? Que ali aquelas, né, correspondentes às cores, né, do arco-íris. Elas trabalham ali, essa monitoração, ela trabalha com uma onda cujo comprimento de onda está lá no espectro, que eles chamam de laser. Tá? Então, é feito o monitoramento através do espectro de ondas, do espectro laser. Bom, o volume da floresta é uma das variáveis de maior interesse, como eu disse para vocês. Né? A produtividade ela é capaz de sintetizar todos os fatores. Né? Então, a gente utiliza as ferramentas para saber onde está produzindo mais. Normalmente, o volume da floresta é estimado em função de modelos matemáticos que utilizam as variáveis diâmetro e altura do peito, né? E também a altura de árvore. Agora, olha só que interessante, né? Um aparelho, que nem um drone da vida aí, ou então uma foto aérea,
o pessoal consegue extrair informação sobre o diâmetro das árvores. Olha só, você sobrevoa, tá, com o drone, e o drone vai falando para você, aqui tem uma árvore, e o diâmetro na altura do peito dela é 45 centímetros. Tá? Imagina, e vai mapeando isso. Imagina em que nível chegamos de tecnologia. Tá? Eu não sei vocês, gente, mas eu fico, né, boquiaberto, eu fico realmente pasmo, né? E não sei se a gente vai conseguir usar tudo isso. Né? Pouca gente consegue operar tamanha tecnologia, certo? Bom, a medição dessas variáveis, a altura diâmetro na altura do peito, DAP, né? Circunferência na altura do peito, CAP. Então, a medição dessas variáveis está condicionada ao levantamento de algumas amostras no campo. Nesse aspecto, a aquisição de dados de altura, também a altura das plantas, de diâmetro e tal, com a tecnologia laser, tem sido inovadora no setor florestal por disponibilizar rapidamente dados da floresta com economia de tempo nas atividades de inventário florestal, além de possibilitar a medição de todas as árvores. Tá? Então, foi dito aí, você consegue fazer um censo. O que é censo? É fazer um levantamento de tudo que está na área ali. Altura de plantas, DAP, CAP, volume da madeira produzida, qual espécie, tudo você consegue ali através de imagem aérea de drone, etc. Muito interessante isso aqui. Tá? Tecnologia é coisa de louco, certo? Bom, a gente está aproximando já ao final dessa aula, são 9 horas e 55 minutos. Veja bem, eu vou fazer aqui a chamada, pessoal. Bateu uma fome aqui violenta, viu? Estou nem pensando em futebol, estou pensando mais em comida. O professor, o cara do salgadinho não tem ele mais não, né? Não, aqui só tem um cafezinho ali, mas você bebe café, piora. Então tem que ir naquele espetinho para baixo aí, ó. Tem um espetinho ali na Costa Gomes. Rapaz, é o melhor espetinho que eu conheci. Bom que já está no caminho de eu subir, né? Aí eu passo lá, então vai ficar bonito. Aí eu pego o segundo tempo ainda, né? Do Brasil e Bolívia. Poxa, ainda tá no primeiro tempo ainda. Chega lá, pede um iFood, mas... iFood? Não, o iFood vem salada, né? E na salada vem um coronavírus. Entendi agora. Eu sei que a sua preocupação com isso é zero, né? Que você estava lá no domingo, no meio daquele calor humano lá. Rapaz, hein? Você estava lá? Tava não. Tava viajando. Tava não? Você mandou uma foto aí? Não fui eu não. Eu tava viajando. É? Ah, tá. Tava. Pensei que era você. Não era professor, não. Professor, até agora não entendeu, né, a piada do João aí. Tava viajando na maionese essa hora lá, ó. É? O outro aí, o Natal gosta, né, Natal? Pois é. Não, eu achei que era ele, que ele defendeu demais a menina lá. Não, ele, sei lá. Mas tá doido. Oh, pelo amor de Deus, velho. Mas era o João mesmo. Eu acho que era ele. Ele tirou uma foto e mandou, velho, né? E falou o trem que pô. Ele Sério, recebeu muita tava reclamação. viajando, pô. Tava ele minha creuna. recebeu muita reclamação, professor. Daí agora ele tá sem fora. Agora falando em janta aí, tentando fazer uma costela cebolada ali, mas prestou não. Uma costela cebolada? Rapaz, esse tem presta, hein? Ô, se for cebolado, meu amigo. Vixe, Maria, a gente começa a falar de comida, começa a salivar, assim, sabe? E a aula tá sendo gravada ainda, viu? Tá gravando ainda. Não, não tem problema, não. É comida, né? É comida. Não, o problema que tem é que o vídeo fica longo, né? Deixa eu mexer aqui no negócio aqui. Não, apertou errado. Beleza. Nasqueira, acho que eu saí do negócio.
Vamos lá, galera. Eu tenho a impressão que eu fechei o negócio e voltei. Vamos lá. Bom, aqui o Antônio Soares, eu vou colocar a presença dele. O Clay também está presente. O Helder está presente. Helder. Maravilha. João Lucas. Opa. Opa, está presente aí. A Monaísa está presente, né, Monaísa? Tô. Está presente. Dia 9 de outubro. Natal também está presente. Letra N. Positivo e operante. Hauer Filho também está. Presença para ele. Josemar e Wellington Bruno estão presentes. Presença para eles. Presente. Ótimo. Bom, muito bem, galera. Né? Tá registrada a presença de vocês aí. Vamos terminar aqui a aula. Bom fim de semana para vocês aí. Falou. Valeu, galera. Bom final de semana também. Obrigado, igualmente, professor. Até mais. Valeu, Natal. Boa noite. Até mais. Beleza. Aqui o Paulo Henrique, colocar a presença para ele. Paulo Henrique. Fechar esse negócio aqui.